Pronto, estamos dando início, então, à aula de hoje. Então, pessoal, na aula passada, a gente fez uma introdução aí para a disciplina, que eu espero que tenha sido boa para vocês, assim, a parte do teórico comparado com o prático, né? Então, vocês viram que a gente, aqui na disciplina de isostática, vai aprender a calcular os reforços internos nas estruturas, né? E para isso a gente cria modelos das estruturas, que são modelos matemáticos. Então, a gente vai trabalhar com esses modelos matemáticos, que são esquemas simplificados, onde a gente representa a geometria de forma simplificada da estrutura, as condições de apoio, a gente tem símbolos para representar esses apoios de acordo com as restrições de movimento que esse apoio esteja impedindo. E a gente tem uma representação para as cargas também, que a gente viu diferentes classificações das cargas de acordo com ponto de aplicação, variação no tempo. A gente viu na aula passada esses conceitos. Então, vocês, é bom que revejam, se vocês, assim, não lembram das coisas, quem não assistiu, por favor, assista. E na aula de hoje, a gente vai realizar só exercício. Vai ser um pouco cansativo, porque a gente vai passar as 2 aulas fazendo exercício, mas eu acho que isso é bom para vocês, porque é prática. Vocês vão ter um trabalho sobre isso aqui, e também na prova vai cair questão disso aqui. Mas se vocês ficam aqui conectados na aula, tentam entender certinho, façam o trabalho, vocês não vão ter problema nenhum na prova, porque vai ser praticamente o mesmo tipo de questão, não vai ser a mesma, lógico, mas vai ser o mesmo nível de dificuldade do que a gente vai estar vendo aqui. Então, a nossa primeira aula vai ser sobre cálculo de reações de apoio em vigas. A gente vai começar pelas vigas, porque são os elementos mais simples, né? A gente vai do mais simples ao mais complexo. Professora, boa noite. Boa noite. Desculpa interromper, a senhora falou alguma coisa, eu consegui só chegar agora? A senhora falou alguma coisa do trabalho aí? Eu vou mandar um trabalho para vocês, mas semana que vem, porque a gente vai ter outro conteúdo e já vocês vão realizar o trabalho referente ao que a gente vai ver hoje e o que a gente vai ver semana que vem. Mas vocês vão ter tempo para entregar o trabalho até a prova, então ele vai ser de uma extensão razoável para vocês fazerem, não ficarem muito apertados, então não fiquem preocupados com isso agora. Vamos aprender como resolver hoje nessas 2 aulas. Eu trouxe bastante exercício. Então, quem não entender, pergunte, por favor. Eu repito, explico. É importante vocês entenderem, porque esses aqui são exercícios básicos. Depois, vocês vão aumentar a complexidade ao longo da disciplina, e em disciplinas futuras ainda vai aumentar mais. Então, vamos desde o básico, vamos tentar entender tudo, tá bom? Boa noite a todos. Boa noite, professora. Boa noite. Desculpa o atraso. Então, pessoal, eu tinha deixado na aula passada 4 exemplos no final, que na verdade era só por se ficava tempo sobrando, porque eu não esperava que sobrasse tempo. Então, eu trouxe para realizar esses exemplos aqui hoje e mais exercício. Então, vamos começar com o cálculo de reações de apoio. A gente falou que as reações de apoio são forças reativas que surgem nos apoios, né? Forças de reação, lembrem da lei de ação e reação. E a gente precisa calcular essas forças reativas na estrutura, porque para a própria análise estrutural, para o cálculo do reforço, que a gente vai realizar depois, vocês vão precisar calcular primeiro as reações de apoio. Então, eu resumi aqui alguns passos do procedimento para o cálculo, mas vocês vão ver ao longo dos exercícios. Eu só deixei um resumo aqui na primeira slide para vocês, depois, quando estiverem estudando, derem uma olhada aqui, né, em caso de dúvidas. Então, a gente tem estruturas submetidas a diferentes carregamentos.
e a gente vai calcular essas reações nos apoios. Por exemplo, se a gente tiver uma coluna com uma força aplicada na extremidade de 50 kN, a gente sabe, né, porque por lógica, que o apoio, o solo, ou a vinculação, seja que for que essa coluna estiver, seja vinculada, vai produzir uma reação contrária do mesmo valor, de 50 kN. Mas imaginem agora uma estrutura mais complexa, com vários apoios, e a mesma carga de 50 kN. Todos esses apoios, eles vão receber, ou seja, vão gerar uma reação contrária do mesmo valor, de 50 kN. Mas se existem vários apoios, cada um deles vai contribuir um pouquinho. Então, essa força reativa vai ser dividida em todos esses apoios, certo? Então, a gente vai aprender a calcular qual é a força reativa em cada um dos apoios da estrutura. O exemplo 1, pessoal, é uma viga biapoiada, né? Ela é uma viga simples, apoiada nas duas extremidades. Esse exemplo aqui é bem simplesinho. É só o início para vocês entenderem o conceito, né? Depois a gente vai realizar mais complicados. Na verdade, esse aqui eu tinha deixado na aula passada. Quem assistiu a videoaula ou viu a apresentação aqui no PDF das aulas, eu tinha colocado outra figura, porque na verdade era essa para ser colocada antes, e eu me confundi, coloquei outra que era posterior, mas tudo bem, a gente vai realizar em conjunto. Eu dei uma reorganizada, eles não estão igual, na mesma ordem que estavam na última aula, mas eles estão aqui, que é o importante, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. A gente tem uma viga aqui biapoiada, com uma carga de 2 kN aplicada no meio do vão, né? Então, vocês estudaram os tipos de apoio na aula passada. Alguém lembra que tipo de apoio é esse aqui? Apoio de segundo gênero. Certeza? Esse é Sim, do primeiro. Exato, do primeiro gênero. Essa do primeiro, do segundo tem um movimento. Perdão. Lembrem que o primeiro gênero, ele vai vir soltinho aqui, né? E como ilustrando que no eixo X ele pode se deslocar. Então, ele tem essa separação aqui do triângulo com essa linha aqui. Então, para vocês não se confundirem, olhem a simbologia. Então, esse aqui é do primeiro gênero. E ele restringe quantos movimentos? Ô, pessoal, estou esperando aqui uma resposta. Quem lembra aí quantos movimentos ele está restringindo? Então, o apoio de primeiro gênero, ele só vai restringir um movimento na direção vertical. Essa viga aqui, ela pode se deslocar no eixo X e ela pode rotar, mas ela não consegue se deslocar no sentido vertical, porque esses apoios estão restringindo esse movimento. Então, gente, se ela está restringindo o movimento na direção vertical, as reações em cada apoio vão surgir nesse sentido que ele está restringindo. Tá certo? Então, a gente vai ter uma reação aqui no apoio A, que a gente vai chamar aqui de RA. Esses nomes a gente só está colocando para dar um nome, uma simbologia para a reação, mas vocês podem colocar qualquer simbologia. E essa reação aqui, RB. Então, pessoal, vai ser assim. A gente vai substituir esse esquema da viga por um esquema equivalente, retirando os apoios, substituindo esses apoios pelas reações que vão surgir nesses apoios. Nesse caso aqui, vão surgir duas, né?
uma em cada apoio, na direção daquele movimento que esse apoio está restringindo, que seria o movimento no eixo Y, no sentido vertical. Alguma dúvida? Acho que tá ok até aí. Então, beleza. Então, vai surgir uma reação em cada apoio, naquela direção e sentido do movimento que esse apoio está restringindo. Então, aí ficou claro. A gente tem uma reação aqui em A e uma reação aqui em B. Então, se a força que está aplicada sobre essa viga é de 2 kN, a gente vai ter uma força reativa aqui e uma força reativa aqui, que no total vai ser 2 kN, porque ela está se opondo a essa força aplicada, senão a viga não está em equilíbrio estático. Lembrem que o equilíbrio estático é o estado de repouso daquela estrutura, né? Para ela não sofrer movimento. Então, as reações de apoio, elas têm que ser iguais e no sentido oposto da carga que está sendo aplicada. Se não fosse assim, as estruturas que estão por aí, vocês veriam as edificações caindo, as vigas girando, e não é assim o que acontece na engenharia civil, certo? Então, pessoal, vamos lá. Nesse caso aqui, a força está aplicada no meio do vão. Então, essas reações daqui, elas vão valer quanto? 1 kN cada uma. Por quê? Uma vez que a gente estabelece o esquema de análise, substituindo os apoios pelas reações que seriam geradas no local de cada apoio, a gente vai usar as equações do equilíbrio estático para determinar essas reações de apoio. Quais são essas equações? O somatório de forças no eixo X, o somatório de forças no eixo Y e o somatório de momento com respeito a qualquer ponto da estrutura. A gente vai usar essa equação para determinar incógnitas. Então, a gente falou na aula passada também, ou seja, a gente viu que as equações do equilíbrio estático são 6 no espaço, mas como a gente trabalha no plano, ficam restritas a 3. Então, a gente vai ter essas 3 equações ao longo da disciplina para resolver todos os problemas. Ou seja, para realizar todos os cálculos, tá bom? Então, pessoal, se a gente tem uma força aqui na direção vertical, quais dessas equações a gente usaria para resolver isso aqui? Somatório de forças em Y. Exatamente. Porque a gente só tem força em Y. Então, a gente só vai usar essa equação. A gente não precisa nem dessa aqui, nem da do momento. Então, a gente vai usar essa equação. Convenção de sinais. Como vai ser usada a convenção de sinais nesta disciplina? Lembrem que eu falei também na aula passada que a convenção é uma questão de convenção mesmo. Vocês podem definir outra convenção e não tem problema. O resultado vai ser o mesmo. Vocês só precisam ser coerentes com a convenção. Então, eu vou utilizar negativo para as cargas que estão apontando para baixo, ou seja, no sentido da gravidade, e positivo para forças que estão apontando para cima. Eu estou usando essas convenções para ficar mais ou menos aí com a literatura, né? Com a convenção da literatura, porque a maioria faz essa convenção. Mas isso não é uma coisa obrigatória, você pode estabelecer outra convenção. Então, pessoal, aplicando as equações de equilíbrio, né? A gente vai ter menos 2 kN, porque está apontando para baixo, mais a reação no apoio A, mais a reação no apoio B vai ser igual a 0. Nesse caso, é simples identificar que o valor de RA e de RB é igual a 1 kN. Por quê? Porque a carga aplicada ela está no centro da viga. Né? Então, RA igual a RB igual a 1 kN. Porque nesse caso, a força está aplicada no centro da viga. No
centro do vão, perdão, da viga. Professora, Sim, quando você tem uma força aplicada em uma distância, você não multiplica pela distância? Não era para chegar a 2 kN em cada reação? não, você multiplica pela distância para calcular o momento, né? Se você está usando a equação de somatório de momento, aí você sim vai realizar essa operação. Mas aqui a gente, com uma equação, só resolve essas incógnitas, porque a gente tem uma força na direção vertical aplicada, duas reações no sentido oposto. Então, a gente... Equilíbrio é tipo para deixar algo estático, né? Exatamente, o equilíbrio estático, ele deixa aquela estrutura em repouso. Ou seja, é diferente do momento, né? Não, o momento você também pode fazer um equilíbrio estático. O somatório de momentos atuando naquela estrutura também pode ser zero. Então, deixa eu ver, pessoal, como eu explico para vocês. Deixa eu pegar uma coisa aqui. O próprio... Se a senhora quiser ir correr na aula, vai chegar uma hora que a gente vai ter mais exemplo. Aí a dúvida sai. Tá bom, então vamos continuar aqui. E qualquer coisa depois, se eu faço alguma... Utilizo algum objeto aqui para mostrar. Sim, pode falar. Esse equilíbrio estático aí, como só dividir 1 kN para cada lado, para RA e para RB, dividiu, ficou 1 para cada um. Esse equilíbrio estático é só para criar um balancete entre eles, para não roletar nem em sentido horário, nem anti-horário, que é ficar paradinho na horizontal. Exato. O equilíbrio estático é exatamente para isso, para criar um balanço, né? A estrutura ela fica em equilíbrio, não consegue se movimentar. Mas a gente sempre vai analisar o equilíbrio de acordo com as cargas aplicadas. Então, a gente tem a carga externa, que é 2 kN. Vamos imaginar uma viga apoiada. Ela está apoiada, sei lá, em duas paredes nas extremidades. Pode ser qualquer exemplo. E no meio você tem um peso qualquer. Pode ser uma coluna no meio. Isso não é uma coisa muito... Sei lá, vamos supor um tanque no meio de 2 kN. Então, a gente vai ter essa carga externa aplicada na viga. Mas esses dois apoios, as duas paredes, elas estão suportando essa carga. Para que essa viga ela esteja em equilíbrio, ou seja, para que ela fique lá estática, sem movimento, essas paredes elas estão exercendo uma força no sentido oposto daquela que está sendo aplicada. Só que como são duas, essa forças reativas nos apoios, a soma delas tem que ser igual à carga que está sendo aplicada. Então, por isso, nesse caso aqui, cada uma dessas reações vale 1 kN. Vamos ver outro exemplo para vocês entenderem melhor o equilíbrio. Aquele exemplo anterior, a gente tinha a carga aplicada no meio do vão, certo? Vamos ver essa viga aqui. É uma viga bem apoiada, igualzinha àquela. Bom, ela tem um comprimento diferente, né? Mas ela está apoiada em dois apoios do primeiro gênero igualzinho, né? Que vão surgir duas reações iguais àquelas duas. Certo? A gente vai ter uma RA e uma RB. Reação no apoio A e reação no apoio B. Vocês acham que nesse exemplo aqui, a gente pode dividir 5 aqui e 5 aqui? Não. Não, né? Lembrem do exemplo que a gente viu na aula passada, que a gente tinha uma viga também, uma barra com pesos nas extremidades, a gente explicou o conceito de momento. Então, se a gente tem um peso aqui nessa extremidade diferente desse aqui, ou seja, que ele não equilibre aquela força, a viga gira. Então, a gente não pode dividir aqui nesse caso e dizer que 5 kN são para RA e 5 para RB. Certo? Então, como que a gente resolve essa questão aqui? Vamos lá. Sempre a gente vai resolver usando as equações do equilíbrio estático, pessoal. Sempre essas três equações. Equilíbrio de forças e equilíbrio de momento. De forças, a gente tem dois eixos
eixo X, eixo Y, e o somatório de momentos ele pode ser feito com respeito a qualquer ponto dessa viga. Então, pessoal, como que a gente resolve esse exemplo aqui? Qual equação vocês acham que a gente vai precisar para resolver isso aqui? As duas últimas? Em Y, E Y e o momento? Então, momento. muito bem, vocês sabem que o somatório em X a gente não vai precisar de jeito nenhum, tá certo? Então, a gente pode utilizar essas duas aqui. Muito bem. Vamos para a convenção de sinais de novo. A convenção para força, já a gente definiu. A convenção para o momento, também eu defini na aula passada, mas eu coloquei aqui também, para ficar claro para vocês. Novamente, quando o momento ele está girando no sentido anti-horário, ele vai ser positivo. Essa vai ser a nossa convenção de sinais aqui na disciplina. Se vocês forem resolver exercícios da bibliografia que eu recomendei, principalmente do livro da professora Maria Cascão, vocês vão encontrar essa mesma convenção que está aqui. Então, por isso que a gente está usando essa convenção. Professora, Sim. perdão, eu vi o porquê que funciona assim. Quando se estuda a questão do plano cartesiano e vai estudar a questão de graus, grados e radiano, os graus eles são contados a partir do sentido anti-horário, os quadrantes. O professor que a gente teve no semestre passado, ele desconsiderou isso porque daria o mesmo resultado, mas a convenção utiliza assim por causa dos radianos. Então, também, você pode, por associação a essa convenção dos ângulos, também faz sentido usar essa convenção aqui. Então, beleza, pessoal. Quando ele está girando, então, no sentido horário, né, ele vai ser negativo. Então, vocês sempre lembrem disso aí, que isso é importante, senão o resultado dá errado. Ou seja, não pela convenção, vocês têm que ver quando estão girando em sentidos contrários para não dar o mesmo sinal para esse momento, tá bom? Então, pessoal, se a gente usar de cara a equação de somatórios em Y, a gente vai continuar com essas duas incógnitas, porque essa força aqui não está no meio. Então, a gente vai usar somatório de momentos para determinar uma dessas duas reações. A gente pode fazer somatório de momentos com relação ao ponto A ou ao ponto B, não tem problema. Eu selecionei o ponto A para resolver esta questão, mas vocês podem fazer depois, em casa, depois da aula, para praticar, vocês podem fazer o mesmo somatório de momentos com respeito ao ponto B e o resultado vai ser a mesma coisa. Então, isso aí é uma dica para vocês praticarem depois, fazerem de uma forma diferente, tá bom? Então, pessoal, com respeito ao ponto A, como que a gente faz o somatório de momentos? Primeiramente, a gente tem a força de 10 kN e a gente tem as duas reações. Quais de todas essas forças que estão aí vão produzir um momento no ponto A? Quais seriam? Vamos lá. Lembrem do conceito de momento. O momento é uma força multiplicada pela distância, ou braço, que se conhece também, até o ponto que a gente está analisando. Se a gente Então, seria o menos 10 vezes 2 metros. Seria a força aplicada, que é lá o 10, só como ela é para baixo, ela tem que ser negativa. Deixa eu tirar a equação para vocês pensarem aqui primeiro. Se a gente está realizando o somatório de momento com respeito ao ponto A, quais forças vão produzir momento aqui no ponto A? Quais seriam? RB e 10 kN. Exatamente. A gente tem 10 kN, né, que está a uma distância de 2 metros do ponto A, e tem RB, que está a uma distância de 6 metros do ponto A. Então, essas duas forças vão... RA não vai produzir momento porque ela está passando pelo ponto. Então, não existe uma distância dessa força até o ponto que a gente está analisando. Ela vai produzir, ela vai produzir momento em relação a outro ponto, mas não em relação a esse aqui.
Lembrem que o somatório de momentos, quando vocês vão aplicar a equação, é sempre com respeito a um ponto. Ele não é um somatório arbitrário, é com respeito a um ponto da estrutura. Então, vocês precisam definir aquele ponto com respeito ao qual vocês vão aplicar a equação. Eu defini o apoio A, mas vocês podem definir qualquer outro, tá bom? Agora, você pode se perguntar, professora, se eu defino um ponto no meio da viga? Você pode definir, só que você não vai resolver o problema, porque você vai ficar com as duas incógnitas. Se eu defino o ponto A, eu vou eliminar essa incógnita porque eu não tenho momento produzido por RA. Então, eu vou ter 10 kN e vou ter uma única incógnita. Então, aí eu consigo resolver. Ficou claro? Certo. Então, vamos lá. A força de 10 kN, ela vai produzir um momento de que valor aqui no ponto A? Vamos lá. Alguém pode falar aí? 20. 10 kN. Isso, 20 kN metro, né? Lembrem da unidade. E em que sentido ele está girando aqui? Negativo. Negativo, né? Negativo. Exato, ele está girando no sentido horário, então é negativo. E RB? Vai ser 6 metros. Vai ser RB multiplicado por 6 e vai produzir um momento em que sentido? Anti-horário positivo. Exatamente. Então, por isso que a gente tem a equação aqui. A gente Não tem entendi esse negativo positivo, não. Professora. Então, Do olha, RA do RB. olha aqui na slide a convenção de sinais. Eu estou representando o giro aqui, né? O giro. No sentido anti-horário positivo, no sentido horário negativo. Você tem que lembrar do relógio, né? Ver quando é anti-horário, quando é horário. Se ele está girando a favor, né, do movimento do relógio, ele é negativo. Se ele está girando ao contrário, ele vai ser positivo. Então, essa força aqui de 10 kN, você tem que olhar como ela vai fazer girar esse ponto, né? Ela está apontando para baixo, então ela vai fazer girar o ponto A assim, né? Eu aplico uma força aqui, ele vai girar assim. Seria no sentido horário, por isso que é negativo. Agora, a força RV, não sei se vocês estão vendo aí o que eu estou fazendo, acredito que sim, né? Vocês estão vendo o que eu estou fazendo com o celular aqui? Sim, sim, sim. Também. Beleza, então, essa força aqui de 10 kN, ela vai fazer girar, esse é o ponto A, né? Eu tenho uma força aqui de 10 kN. Ela vai girar o ponto A assim. Horário, negativo. Não seria Agora, o contrário? RV, ela está nessa extremidade. E o ponto A é esse É porque aqui. inverte, Jonathan. A câmera inverte. Então, você tem que imaginar, tem que fazer uma tração do movimento que pode estar acontecendo nessa estrutura. Se eu tenho uma reação aqui nessa extremidade, no ponto B, ela vai girar assim. Esse ponto, ela vai fazer assim, né? Eu estou aplicando uma força aqui, não tem como aplicar uma força aqui e a barra fazer assim, né? O movimento é esse aqui. Então, esse movimento aqui, no ponto A, está como aqui? Ao contrário do relógio. Então, é positivo. Ficou claro? Sim, sim. Beleza. Então, pessoal, resolvendo essa equação aqui, a gente vai encontrar o valor da reação RV como sendo 20 kN, né? Vocês podem fazer a continha aí. A gente tem, então, um momento de 20 kN por metro, né? Kilonewton metro, que seria dessa força aqui, de 10 kN, e a gente tem um momento de RV por 6 metros. Então, aí, encontrando esse valor aqui de RV, passando o 20 para o outro lado, ou seja, com um sinal positivo, dividindo por 6. Perdão, eu já estava falando aqui de RV 20 e não é assim. A gente só está passando aqui para o outro lado. Então, dividindo 20 por 6, a gente vai chegar aí simplificando
o valor de 10 dividido por 3 kN, que seria o valor de RB. Né? Ficou claro aqui, isso é só uma continha matemática. Professora, você não vai trabalhar com decimais, não? Que a gente costumava fazer com decimais. Como? Perdão, não escutei. Vai deixar como fração? Sim, sim. Não trabalha com decimais, não, professor? O trabalho vai ser... Semana que vem eu vou passar para vocês um trabalho com algumas questões. Não, para professor. Não, eu perguntei Ele se você... perguntou se a senhora não trabalha com decimais. Professora, Sim. pode E voltar um assim, Números pouquinho se aqui deixar para em frente? fração, a senhora considera? Se a gente deixar assim, a senhora considera a resposta? Gente, tentem falar uma pessoa... Calma aí, porque vocês falam todo mundo junto e eu não consigo entender nada. Professora, a gente não poderia deixar como números decimais, porque daria Sim. 3,333. Sim, não tem problema. Tá bom? Vocês não vão... Assim, gente, em matemática é importante essa questão. Se vocês estão em uma disciplina de matemática, com certeza o professor vai tirar pontos se você não arredonda, se você deixa de uma forma ou outra. Mas isso aqui é análise de estrutura, tá bom, gente? Então, esses detalhes não são importantes. Você pode deixar como uma fração, pode dividir como você quiser. O importante aqui é você saber o procedimento, você calcular essa reação. Se ela é 10 dividido por 3 ou 3,3, Professora, não tem problema. mas Sim, você quer deixar acordado com a gente quantas casas depois da vírgula para a conta não variar assim a resposta? você pode deixar uma caixa só, não precisa deixar duas caixas. Então, porque a gente não vai trabalhar aqui com uma precisão tão grande, né? Quando você realmente realiza um cálculo de uma estrutura, você trabalha normalmente assim, nem com uma caixa, você trabalha só arredondando para um número inteiro, mas podem deixar com uma caixa, tudo bem, não tem problema. Então, pessoal, a gente já determinou o valor da reação em B. Como que a gente calcula, então, a reação em A? Vamos lá. Quem se atreve aí? Como que a gente calcula? Usando o somatório de forças no eixo Y. Exatamente. Então, pessoal, a gente usa o somatório de forças no eixo Y, porque a gente já tem essa reação em B e agora a gente consegue determinar RA. Então, a gente tem uma força de 10 kN apontando para baixo, seria sinal negativo. A gente tem RB apontando para cima e a gente tem RA apontando para cima, né? Então, aqui a gente faz a continha também e encontra o valor de RA como sendo 20 dividido por 3 kN. Tá bom? Então, a gente já encontrou RA e RB. Pessoal, uma coisa importante. Cada vez que vocês realizarem um cálculo, vocês têm como conferir se esse cálculo está certo. É só vocês aplicarem as equações de equilíbrio e elas têm que bater. Uma vez que vocês determinaram RA e RB, vocês podem aplicar a equação de somatório de forças no eixo Y. Vocês podem calcular aí, menos 10 kN, mais 20 dividido por 3 kN, mais 10 dividido por 3 kN, isso tem que ser igual a zero. Então, você consegue fazer essa conta de verificação. Então, errar uma questão não tem justificativa, a não ser que você não queira fazer essa verificação. Eu recomendo vocês, na prova, sempre fazerem, porque às vezes a gente erra no cálculo, né? É muita continha, muito sinal, então, com a verificação, você garante que se você errou, você consegue consertar o erro. Tá certo? Vamos realizar... Posso também terminar de... Professora, Sim. esse RA igual a 10 kN, né? Menos 10 a terceira. Aí aqui embaixo deu 20 a terceira. 20 dividido por 3. 20 dividido por 3, perdão. Sim. Esse seria um sinal de menos aqui nesse 10 kN do outro lado, né? Para poder multiplicar, somar os dois, né?
MMC, Luciano. Ah, putz, Deus. Não Desculpa entendi. aí, foi mal. Ah, já entendeu? Beleza. Bom, pessoal, podemos Eu não continuar ou entendi não, vocês? professora. Podemos? Eu não entendi não, porque deu 20 dividido por 3 quilonewtons. 20 Bom, dividido por pessoal, 3. aí vocês precisam realizar essa continha aqui. Vamos lá, a gente tem menos 10. A gente já Sim. encontrou esse valor que é 10 sobre 3. 10 Sim. dividido por 3, que é positivo. Mais CRA vai dar 0. Vocês vão passar esses valores aqui para o outro lado, né? Com o sinal contrário. Então, RA vai ser igual a 10 kN, a gente passa positivo para o outro lado, isso aí já é matemática, né? Não, aí ficou, como já mudou o sinal de negativo para positivo, ficou 10 quilômetros, ficou 10 mais 10 quilômetros, deu 20 dividido por 3, não é isso? Só para ver se eu entendi. Então, sim, você passou esse 10 dividido por 3 negativo, e quando você faz essa continha aí, vai ficar 20 dividido por 3. Tira o MMC, cara, ali de 10 kN, 10 sobre 3. Você tira o MMC, que vai dar 30 menos 10, que dá 20, vai ficar 20 sobre 3. Isso. Se vocês preferem, vocês podem usar a calculadora e dividir a fração. E vocês trabalham com o número decimal, não tem problema. Eu gosto de deixar assim porque, não sei, uma questão minha, mas vocês podem dividir, não tem problema. Tá bom. Então, exemplo 3. Pessoal, aqui a gente já tem dois apoios diferentes, dois tipos de apoios diferentes. A gente tem mais ou menos a mesma coisa em relação a essa carga aqui vertical, só que a gente está com uma carga aqui na horizontal. Vamos ver, quais seriam esses tipos de apoios aqui, então? Engaste. Tem certeza? Eu acho que é engaste, né? Ponto A é segundo gênero, não? Isso, então, a gente tem aqui um primeiro gênero e um segundo gênero. Então, pessoal, vocês vão ver uma pequena diferença, mas sei que, às vezes, esse exemplo aqui eu peguei do livro da Maria Cascão, esse aqui eu fiz. Então, vocês vão encontrar, às vezes, na literatura, algumas pequenas diferenças, mas observem que aqui o triangulinho ele está separado da representação aqui do solo, né? Então, é primeiro gênero. Nesse aqui, ele não está separado. Então, é segundo gênero. O engaste, ele não tem o triangulinho, tá bom? Se fosse engatado, não ia aparecer esse triangulinho. Então, isso é para vocês identificarem. Tá certo? Ficou claro? Sim. Então, a gente tem no apoio B, um apoio do primeiro gênero, né? O apoio simples, que ele só restringe o movimento, e a gente tem no apoio A um apoio de segundo gênero ou uma articulação, que restringe dois movimentos. Então, pessoal, a gente vai fazer o que agora? Mesma coisa, a gente vai retirar esses apoios para facilitar a nossa visualização e vai substituir esses apoios pelas reações que surgiriam em cada um desses apoios. Então, esse esquema aqui, a gente vai manter as cargas, né? A gente tem uma carga de 12 kN aqui aplicada a 2 metros de distância do apoio A, e a gente tem 5 kN aplicado aqui no apoio B no eixo X. Então, substituindo as reações que surgiriam se a gente retirasse os apoios, a gente vai ter uma reação aqui na vertical, no apoio B, e duas reações no apoio A, porque esse apoio é de segundo gênero. Então, a gente vai retirar e vai surgir uma reação na vertical e outra na horizontal. Por que o sentido eu coloquei aqui ao contrário, pessoal? Porque a gente tem uma força externa de 5 kN que está apontando para a direita. Perdão, o microfone aberto aí. Microfone. Bom, então, eu já coloquei aqui a reação
em A no sentido horizontal, apontando para a esquerda, porque eu estou vendo que tem uma força aqui apontando para a direita. Então, por uma coisa de lógica, eu já coloquei o sentido contrário aqui. Mas, pessoal, quando vocês tiverem um exercício com muitos apoios e vocês vão ter um monte de reações, vocês vão arbitrar o sentido e vocês vão descobrir esse sentido no cálculo. Alguém continua aí com o microfone aberto? Professora, a senhora consegue bloquear todos os telefones, quem está com o áudio aberto. Mas eu teria que ver Leonardo Lobo. quem que é a pessoa que está com o microfone. Leonardo É porque às vezes o telefone está no bolso ou está caminhando e vai ficar assim, até a pessoa voltar a ouvir. Tá, deixa eu ver se eu consigo aqui. Só um minuto, pessoal. Acredito que a senhora tem que ir em participante. Isso, mas vocês sabem quem é a pessoa que está por aí? Leonardo Lobo. Leonardo Lobo, né? Tá. Isso. Pronto. Desculpa aí, professora. Desculpa, foi sem querer. Me perdoe aí, professor. Sem problema. Então, tá. Então, pessoal, vamos continuar aqui. Bem, a gente, então, definiu o esquema aqui, já com as reações dos apoios para realizar o cálculo. Como vai ser o cálculo, então? Da mesma forma, pessoal, sempre as mesmas 3 equações, vocês simplesmente vão analisar qual delas faz sentido utilizar para determinar as incógnitas. Então, vamos lá. Já eu coloquei aqui um nome para cada reação, né? A gente precisa colocar um nome para calcular, senão a gente não sabe quem é quem. Então, a gente tem uma RA em X, uma RA em Y, e aqui uma RB em Y. Só tem uma RB, mas eu coloquei Y para ser coerente, né? Então, vamos lá. 3 equações de equilíbrio. Quem a gente vai determinar primeiro aqui? Qualquer uma, pessoal, vocês decidem. Eu estou fazendo com vocês um exercício aqui, mas quando vocês forem fazer sozinhos, vocês decidem quem que vocês vão determinar primeiro. Então, não tem uma regra para isso. Por simplicidade, vamos lá, convenção de sinais aqui de novo, que faltavam as reações no eixo X, perdão. Apontando aqui para a direita, vai ser positivo. Apontando para a esquerda, vai ser negativo, tá bom? Então, isso aí ficou claro também. Vamos continuar. Por simplicidade, eu vou determinar RA em X primeiro. Por quê? Porque só tem outra força, ou seja, só tem uma única força no eixo X, que seria 5 kN. Então, já para realizar o mais simples primeiro, que eu vou calcular RA na direção ou seja, no eixo X. Então, pessoal, a gente usa a equação de somatório de força no eixo X, que a gente só tem 5 kN e essa reação aqui. Então, olhando os sinais, 5 kN positivo, porque ele está no sentido aqui para a direita, o sinal positivo, menos RA em X vai ser 0. Então, aqui é simples a gente encontrar o valor dessa reação como sendo 5 kN, né? Se vocês fazem aqui a conta matemática, vai ser 5 kN, mas visualmente já dá para perceber. Mas a gente está aprendendo o procedimento, então vamos manter o procedimento, tá bom? Então, pessoal, 5 kN no sentido oposto dessa reação aqui. Vamos determinar agora RA em Y ou RB em Y. Qual que a gente vai determinar primeiro? Bem, qualquer uma.
Eu coloquei aqui determinação de RB, que foi a forma que eu resolvi essa questão aqui para mostrar para vocês. Se a gente estivesse num quadro aqui, eu poderia fazer com respeito a RA, sem problema nenhum. Mas eu já tinha montado aqui com o cálculo dessa primeiro, então, só para vocês saberem que não tem problema você decidir calcular essa aqui primeiro e essa depois. O resultado vai ser a mesma coisa. Então, pessoal, para determinar RB, a gente usa qual equação, então? Somatório de forças em Y, né? Só que acontece a mesma questão do exercício anterior. A gente não tem essa força aplicada aqui no centro. Então, a gente com essa aqui não vai resolver as incógnitas. Então, aí a gente utiliza a equação de somatória de momentos. A gente vai realizar, então, soma de momentos com respeito a qual ponto. Se a gente vai determinar RB, seria com respeito a qual ponto? Ponto A. Exatamente. Então, da mesma forma, vamos tirar a equação, para vocês pensarem aqui. Quais são os momentos, então, produzidos aqui no ponto A? Vamos lá, pessoal. Que forças vão produzir momento no ponto A? 12 kN e RBY. Exatamente. 12 kN e RB em Y. São as únicas duas forças que vão produzir um momento em A. Então, é a mesma coisa da questão anterior. Então, a gente tem um momento produzido por essa força aqui no sentido horário, que por isso é negativo, 12 kN aqui por 2 metros, mais um momento aqui produzido por RB em Y, pela distância aqui de 8 metros. Seria positivo, porque esse aqui vai fazer girar o ponto A no sentido anti-horário, que é a nossa convenção de sinais. Então, todo esse somatório aqui sendo igual a zero, a gente faz uma continha matemática, né? Aqui multiplicando, menos 24 kN/metro. Depois a gente passa para o outro lado, esse 24 divide por 8, e a gente vai ter uma força aqui de 3 kN. Observem as unidades. A gente já tinha um momento aqui, RBG é uma... perdão. A reação RB em Y por 8 metros é um momento. Então, é quilonewton multiplicado por metro, certo? E esse 24 aqui, outro momento, quilonewton multiplicado por metro. Porque a gente tinha 12 kN multiplicado por 2 metros. Então, observem aqui, pessoal, que só fazendo a conta, você tem um momento de 24 kN multiplicado por metro, né? Dividido por 8 metros. Você vai aqui simplificar os metros dividido por metro, se anulam, e você vai ficar com o valor da força em kN. Então, serve também para conferir aí o resultado, vocês observarem as unidades. O resultado é uma força, porque a gente está calculando uma força em kN. Pessoal, vocês não podem esquecer de colocar unidades, tá bom? Porque vocês vão, quando vocês forem engenheiro, vocês vão ter a força com uma unidade. Não é a mesma coisa de ser uma tonelada de força do que um kN. Então, você não pode errar nessa questão das unidades, não pode esquecer. Senão, você calcula uma estrutura completamente errada. Tá certo? Você não pode botar no RX, por favor? Você não pode botar no slide anterior, por favor? No anterior? E só para me tirar uma foto que eu estava copiando, não consegui terminar. Mas depois eu vou passar para vocês aqui essa apresentação. Sim, só tirar uma foto rapidinho. Terminar, falta 2 letras. Esse aqui? Isso. Espera aí 2 segundos. Obrigado. Tá bom. Então, depois vocês vão ter o PDF aqui da aula, então não fiquem preocupados se não quiserem gastar o tempo nisso, em fazer foto e essa coisa. Vocês só podem fazer anotações que não estejam aqui, né? Coisas que não estejam aqui que eu falo, vocês podem anotar.
Mas tudo isso aqui você vai ter depois. Sim, pode falar. Existe algum software que a gente bota para rodar, que você mostrando pela dimensão das lajes, a estrutura, especificando concreto, ele já faz esse mecanismo? Sim, na verdade, quando vocês forem trabalhar como engenheiro, vocês não vão realizar cálculos na mão, pessoal, né? Porque hoje, graças à tecnologia, a gente tem vários softwares de cálculo estrutural. Mas por que vocês precisam aprender isso? Porque vocês precisam entender o comportamento da estrutura. São vocês que vão trabalhar com esse software. Então, vocês precisam saber se ele está dando alguma coisa errada, que não faz sentido. Só você entendendo como se comporta uma estrutura, você vai conseguir perceber se tem alguma coisa errada no resultado do software. Senão você não consegue. Então, é importante... Tem viga que cai em cima de viga, então certas determinações é a gente que vai fazer ou o computador também já faz isso? Pessoal, na verdade... conferindo? Na verdade, depois de formado, você trabalhando, faz tudo em programa, hoje em dia. Assim, 20 anos atrás, os engenheiros tinham que ficar lá com um monte de folhas e caneta fazendo contas, né? Mas hoje, a gente é abençoado pela tecnologia e a gente consegue fazer projetos de uma forma muito mais rápida. Se você fizerem cálculo à mão de uma estrutura, vão passar um ano para terminar um cálculo, né? Porque a gente está vendo aqui são coisas simples. Vocês sabem que uma estrutura real é muito mais complexa. Então, mesmo a representação do modelo estrutural é muito mais complexo do que a gente está vendo aqui, né? Vocês podem ter algum trabalho aí para calcular uma viga, uma coluna, mas o engenheiro, ele geralmente vai fazer um projeto, uma estrutura completa, né? Então, você vai usar um software, mas você precisa entender, né? Porque senão você vê um monte de resultados lá e você não sabe se aquilo está certo ou se está fazendo sentido ou não. Vamos lá. Então, a gente tem uma reação em B, na vertical, no eixo Y, de 3 kN. Tá bom? Então, vamos calcular a que está faltando, que seria a reação em A, no eixo Y. Para isso, a gente vai utilizar a última equação que a gente não usou ainda, o somatório de forças em Y, da mesma forma que a gente fez a questão anterior. Então, a gente tem uma força aqui de 12 kN apontando para baixo, que seria negativo, uma reação de 3 kN, que a gente já determinou esse valor aqui de RA em Y, positivo, porque ela está apontando para cima, mais outra reação aqui em B, no eixo Y, apontando para cima. Todo esse somatório aqui, ele tem que ser igual a 0. Então, a gente vai encontrar o valor aqui de RA em Y, passando aqui esses 12 kN para o outro lado, com sinal positivo. Perdão. A gente vai fazer primeiro aqui a continha, né? Menos 12 mais 3 é menos 9. Passando para o outro lado esse valor, a gente vai encontrar aqui o valor de RA, que seria 9 kN, né? Tá certo, pessoal? Eu coloquei aqui um sinal negativo, mas eu vou tirar porque não faz sentido aqui. Vamos lá. Então, beleza aqui? 9 kN. Todo mundo entendeu? Beleza. Joia, professora. Perfeito. Então, pessoal, essa questão é muito parecida à questão anterior. A gente só tinha uma força aqui na horizontal, né, no eixo X, mas a gente tem uma equação para isso, é só utilizar a equação. Vamos para outro exemplo. Exemplo 4. Vocês têm aqui uma carga distribuída, pessoal. Vamos ver como a gente calcula, então, aqui com uma carga distribuída. Até agora, a gente tinha cargas pontuais, né, ou concentradas. Foram os exemplos anteriores.
mas vocês têm geralmente cargas distribuídas em estruturas, né? Você tem as duas, mas a carga distribuída é muito comum. Vamos supor uma laje, você tem lá o revestimento, o piso, tudo isso é carga distribuída, tá? Então, a gente tem uma mesma viga aqui, via apoiada, só que ela está submetida a uma carga distribuída de 12,9 kN por metro. Essa carga é distribuída linearmente, né? Lembrem que é uma simplificação, que a gente considera ela uma linha, geralmente não é assim, mas é uma simplificação. Imaginem uma parede em cima da viga. A gente representa por uma carga linearmente distribuída. Então, pessoal, olhem os apoios aqui. Que apoios são esses aqui? Primeiro, segundo ou terceiro gênero? Primeiro, tá? Observem que o triângulo ele está separadinho dessa linha aqui. Pessoal, vocês têm que aprender essa simbologia, porque senão vocês erram na resolução de questões. Então, não dá para depois falar, professora, mas eu me confundi na simbologia. Gente, não podem, porque a gente está estabelecendo uma simbologia para aprender uma disciplina, um cálculo de uma estrutura, você tem que decorar. Não tem como. Assim, eu até posso falar para vocês na prova, pessoal, esse apoio aqui é de primeiro gênero, esse é do segundo e esse é do terceiro. Isso eu posso até falar, você não precisa decorar isso. Mas você tem que saber que movimentos eles estão restringindo, porque isso aí eu não vou falar para vocês no meio da prova, tá bom? Então, isso aí vocês têm que saber. Então, vamos lá. Mesma coisa aqui. A gente tem uma reação no apoio A, uma reação no apoio B. Na direção em vertical, né, no sentido apontando para cima. Porque essa carga distribuída ela está apontando para baixo, no sentido da gravidade. Então, pessoal, como a gente faz o cálculo aqui? A gente vai utilizar... Perdão. Se a gente tem essa carga aqui distribuída linearmente, a gente pode calcular a resultante dessa carga aqui, dessa força, né? Vocês aprenderam a calcular a resultante de uma força também. Como a gente calcularia a força resultante dessa carga distribuída aqui? Observem, perdão, observem aqui que essa carga, ela é uma força dividida por metro, porque ela é linearmente distribuída, né? Então, essa carga, ela está distribuída em todo o comprimento dessa via. Se a gente for calcular uma resultante, como que a gente faz? Tem que dividir a força pela distância da barra aí. Ao contrário, a gente pega a força e multiplica pela distância, né? Ela está aqui distribuída, para eu encontrar a resultante, seria a multiplicação desse valor pelo comprimento. Pelo comprimento onde ela está distribuída, né? Ué, não, mas não seria dividir não, professora? Porque ali não é por metro, né? 12,9 kN por metro. Embaixo tem 3 metros. Não, então, esse 12,9 kN dividido por metro. Você multiplica por metro e vai ficar com uma resultante em quilonewton. Ela vai fazer um ponto fixo. Tá, entendi. Isso, você vai levar ela para uma resultante concentrada, né? Onde você vai concentrar essa resultante? No meio do comprimento, pessoal. No meio do comprimento da viga? Não. No meio do comprimento, onde ela está aplicada. Nesse caso, ela está aplicada em todo o comprimento. Mas não é no meio da viga, é no meio do comprimento, né? Imaginem, pessoal, que eu tenho uma viga, eu tenho uma parede em cima, como eu já falei, né? O peso dessa parede, a viga está carregando esse peso todo, né?
Então, a gente pode, de forma equivalente, concentrar esse peso todo em uma força única, que seria a resultante. Então, eu multiplico esse valor da força pela distância e eu vou ter uma resultante aqui. Vocês fazem a continha, 12,9 por 3, vai dar 38,7. Vocês podem ir fazendo contas, pessoal, se tiverem uma calculadora aí, porque eu posso ter errado em alguma conta, tá? Então, se alguém perceber algum errinho no cálculo, pode falar. Professora? Sim. Assim, uma dúvida que me surgiu. Como eu estou multiplicando quilonewtons-metros por metro, não ficaria quilonewtons-metros ao quadrado? Para assumir que o metro não teria que dividir? Então, essa aqui é quilonewton dividido por metro. Ela não está multiplicando. Quilonewton multiplicado por metro é o momento, não a carga distribuída. Ah, sim, agora entendi. Aí vai anular ali. Então, quando você multiplica, vai anular esses metros. Vai ficar com uma resultante aqui em quilonewton. Então, lembrem... Não consegui entender essa parte aí não, do 38. Jota, é porque cada metro vale 12,9. Cada metro, como ali embaixo tem 3 metros, é 12,9 vezes 3 metros. Ah, beleza, tranquilo, valeu, obrigado. Exatamente. Você tem essa carga aplicada por cada metro. Você vai multiplicar pelos metros totais que você tem e vai ter a resultante. Muito bem. Então, importante não confundir a unidade da carga distribuída com a unidade do momento. O momento, você está multiplicando o quilonewton pelo metro. A força distribuída, você está dividindo os quilonewtons por metro, é dividindo. Então, quando você multiplica, pessoal, você tem uma força pontual. Você concentra no meio do comprimento. E aqui a gente chegou num esquema que vocês já viram. Então, aqui a gente determina as reações de apoio da mesma forma que a gente já fez. Pelo somatório de forças em Y. No caso, ela está aplicada no meio do vão, porque essa carga está aplicada em todo o vão. Então, aqui é simples. E a gente só dividindo essa carga aqui por 2, a gente já tem a reação. Mas, vocês podem fazer somatório de momento, o que vocês quiserem, que vão chegar no mesmo resultado. Só que, pessoal, é muito simples a questão, você não precisa usar uma equação de somatório de momentos quando você, por lógica, né, intuição, só de observar, você já sabe que cada reação vai valer a metade disso aqui, tá bom? Vamos lá. Ficou claro aqui como que a gente vai resolver quando tem uma carga distribuída? Ficou claro. Então, a gente usa isso para todas, né, professor? Se tiver uma carga distribuída, a gente pode pegar, fazer a somatória por metro dela, multiplicar e depois dividir por 2, né? Por 2? Ah, peraí. Você dividiu por 2 aqui, porque você tem 2 apoios, tem 2 reações e ela está no meio. Estou falando nesse caso, entendeu? Nas situações caso. parecidas. É Sim, que quando você tem toda a carga em cima de 2 pilares, você pode dividir por 2 e morreu. Exatamente. A gente vai ver outros exemplos que essa carga vai estar diferente, mas aqui ficou claro então, tá bom? Ficou? Professora, se esse RP aí tivesse um pouquinho mais para o lado, já seria outro resultado, né? Se essa resultante, sim, mas para essa resultante estar para um lado, essa carga ela precisaria estar em um comprimento menor, né? Se ela está no comprimento todo, ela vai ficar no meio, a resultante. É um pouco de lógica, pessoal. Você tem uma carga num comprimento todo, é lógico que a resultante, a força resultante dessa carga, ela vai ficar no centro. Agora, se você tem uma viga e tem uma carga distribuída só em uma parte da viga, você tem a resultante no centro daquela parte, mas não no centro da viga, não no meio do vão, tá bom? A gente vai ver outros exemplos aí mais para frente. Então, ficou claro aqui? Professor, só uma dúvida rapidinho. Aí, no caso, se essa barra horizontal fosse uma viga
da laje, no caso. Quando a gente vai comprar ou utilizar, vem a especificação dela de quanto que ela aguenta de flexão. Sim. Entendi. Eu perdi tua voz aí no final. Então, professor, por exemplo, essa barra horizontal aí, vamos dizer que fosse uma viga de laje, mas na hora que a gente vai comprar ela ou projetar, a gente sabe a especificação dela, de quanto que ela aguenta de flexão, no caso aí que ela pode flexionar? Exatamente, é isso que vocês vão aprender na disciplina. Agora a gente está calculando só a reação de apoio, mas depois vocês vão aprender a calcular os reforços, né? Mas vocês vão calcular os reforços solicitantes internos. Na hora de projetar uma viga, você tem que fazer com que os reforços solicitantes internos eles sejam menores do que os reforços resistentes internos, tá bom? Então, a gente está trabalhando aqui com o reforço solicitante, que são aqueles que vão surgir produto das forças aplicadas. Já os reforços resistentes, eles são próprios do material, né? O concreto, ele tem uma resistência à tração, uma flexão, outra compressão, né? No caso, a flexão é tração e compressão ao mesmo tempo. Mas o aço, ele tem outra resistência. Então, o reforço resistente já dependem do material. Esses reforços geralmente são obtidos em ensaios de laboratório. Então, cada material você já vai ter ou seja, você vai ter dados em normas ou tabelas já das propriedades e da resistência daquele material. Então, o que realmente está calculando na hora de fazer uma análise são os reforços solicitantes internos. Vamos supor que você sabe que o concreto ele tem uma resistência à compressão de 25 megapascais, por exemplo. Você vai calcular uma coluna. Como você sabe que aquela coluna que você está projetando, ela vai ser, ou seja, ela vai aguentar aquelas cargas. Você tem que calcular os reforços solicitantes internos para que esses reforços sejam menores do que ela resiste, que seriam esses 25 megapascais. Na verdade, esses 25 megapascais são resistência que seria em termos de tensão, né? Que vocês vão ver em resistência aos materiais. Só que essa tensão interna, ela depende do reforço interno, que é o que a gente vai calcular aqui na disciplina. E em outras disciplinas também. Só que a gente aqui está calculando estruturas isostáticas, depois vocês vão aprender a calcular outro tipo de estruturas já mais complexas, que seriam hiperestáticas. Mas a gente está começando aqui pelo mais simples, né? Então, pessoal, a única forma de você saber se o que você está projetando vai resistir é calculando os reforços solicitantes internos, porque você vai comparar depois a resistência, ou seja, a tensão gerada pela força com a tensão que ela resiste. Você sabe que ela tem que ser menor, porque se ela for maior, vai quebrar a viga, vai romper, vai cair. Beleza? Então, pessoal, a gente saiu um pouco aqui da nossa aula, mas vocês tinham essa dúvida aí? Vamos continuar, então, com os exemplos? Tudo certo aqui? Certo. Então, pessoal, vamos continuar aqui com carga distribuída. Agora a gente tem uma carga aqui distribuída triangular. Já essa carga não é uniforme, como essa aqui, né? Essa aqui é uniformemente distribuída. Ela tem o mesmo valor no comprimento todo. A gente está aqui com uma carga triangular, né? Com um valor aqui máximo de 50 kN por metro. Então, como que a gente resolve essa questão? Vamos ver os apoios aqui também. A gente tem dois apoios diferentes, né? Quais apoios a gente tem aqui? Primeiro, segundo, terceiro gênero? Segundo e primeiro.
Exatamente, a mesma coisa. A gente tem um primeiro gênero aqui. Olhem a separação do triângulo, de novo, da linha. E a gente tem outro apoio aqui de segundo gênero. Beleza? Então, a mesma coisa. Só que agora a gente vai ver como trabalhar com uma carga distribuída de forma não uniforme, né? Aquela anterior era uniforme, essa aqui é não uniforme. No caso, ela tem uma distribuição aqui triangular. Passo 1, pessoal. Aqui eu até coloquei os passos para ficar mais fácil para vocês. Indicar as forças reativas nos apoios. A gente já viu isso. Então, eu coloquei aqui, de novo, sendo coerente com a simbologia que está usando, uma RA em X e uma RA em Y, desse apoio aqui de segundo gênero, e uma RB em Y, desse apoio aqui de primeiro gênero. Tá bom? Vamos lá. Tendo definido já as forças reativas, a gente retirou os apoios, colocou as forças aqui. A gente, da mesma forma, vai determinar a força resultante. Sempre que vocês tiverem uma carga distribuída, vocês vão determinar a resultante dessa força e criar uma resultante concentrada. Só que como a carga é triangular, vocês vão calcular a resultante de forma diferente. Ela não vai ser a carga multiplicada pelo comprimento, né? Porque é um triângulo, não é um retângulo, tá bom? Então, pessoal, eu passei na aula passada uma tabelinha com algumas distribuições de carga e a fórmula de como vocês calculam a resultante, né? Não sei se vocês lembram, mas vocês podem olhar na aula 2. Tem uma tabelinha das cargas e como calcular a resultante. Isso aí vocês precisam saber, né? Então, vamos lá. Como a gente calcula a resultante dessa carga aqui? Vai ser o valor da carga multiplicado pelo comprimento dividido por 2. Por quê, pessoal? Porque é um triângulo aqui. A resultante é a mesma coisa do que calcular a área do triângulo. Olhem aqui, no exercício anterior, vocês tinham uma carga uniforme, que seria como um retângulo. Como você calcula a área de um retângulo? É um lado pelo outro. No caso, a carga pelo comprimento. Mas aqui, no outro exemplo, seria a área de um triângulo. A gente vai multiplicar, então, a carga pelo comprimento, né, no qual ela está distribuída, e vai dividir por 2, porque é uma carga triangular. Ficou claro? Vamos ver em prática, vamos ver em prática. Então, pessoal... Também não entendi. Não entenderam? Se puder passar no exemplo para ver se a gente pega melhor. Isso. Então, vocês entenderam a carga uniformemente distribuída, né? Isso ficou claro? Sim. Então, a carga triangular é a mesma coisa. É uma carga linearmente distribuída, só que ela tem uma variação triangular. Ela não é uniforme. Por exemplo, no caso anterior, eu falei do exemplo da parede, sobre uma viga. Uma parede, ela tem uma carga uniformemente, ou seja, ela gera uma carga uniformemente distribuída na viga. Mas vamos supor que, em lugar de uma parede, você tem um painel, que pode ser triangular. Um painel de concreto, que é um triângulo. Você coloca em cima dessa viga. Você não pode considerar essa carga como uniformemente distribuída, porque não é, né? Ele não tem o mesmo peso numa extremidade do que na outra. Então, você tem uma carga que está distribuída de forma triangular ou de forma qualquer, dependendo da carga, né? Nesse caso aqui é um triângulo. A resultante, pessoal, é como calcular a área de um triângulo. Só que aqui você vai multiplicar o valor da carga, que seria essa extremidade aqui, o máximo da carga, que seriam 50 kN por metro,
porque o valor que eu estou dando no exemplo pode ser qualquer valor. Você vai multiplicar pelo comprimento, da mesma forma que na carga uniformemente distribuída, só que aqui você divide por 2. Por quê? Porque ela não é um retângulo, é como se faltasse a metade. Vocês percebem a diferença? Sim. Então, é como se a gente tivesse a metade da carga uniforme. Deu para entender? Então, a resultante aqui vai ser, então, por L dividido por 2. Onde que essa resultante vai estar aplicada? Não pode ser no centro, pessoal. Por quê? No caso do retângulo, você aplica no centro, porque você tem a mesma distribuição no comprimento todo. Mas nesse caso aqui, não. Nesse caso aqui, você vai aplicar essa carga, então, a 2/3 de L, se for, sendo o lado, ou seja, de carga 0, ou L sobre 3, dividido por 3, do lado de carga máxima, né? Ficou claro isso aqui? Ela está localizada a L dividido sobre 3 do lado de carga máxima, ou 2L dividido por 3 do lado de carga menor, 0. Ficou claro? Pessoal, vocês podem ter uma carga distribuída de qualquer forma. Ela pode ser um trapézio, pode ser qualquer forma. Vocês têm que, então, procurar como é que você calcula a resultante daquela distribuição. Se for uma distribuição aleatória, você tem que usar a integral, né? Vocês, não sei se vocês lembram de cálculo, que a integral de uma função qualquer, ela está representando a área. Então, por isso, quando você tiver uma... Eu estou falando isso para vocês, ou seja, para vocês saberem, para a vida de vocês, né? Porque vocês podem ter mais para frente um projeto que você tem uma carga com uma distribuição qualquer, que você não tem uma figura geométrica que você conhece mais fácil essa distribuição. Então, você calcularia como a integral. Você vai realizar cálculos também usando integral, mas aqui nessa disciplina, por enquanto, vocês não vão utilizar, tá bom? Só para vocês saberem. Então, pessoal, fazendo a continha, com 50 kN, se vocês multiplicam 50 kN por 10,5 metros, dividem por 2, vocês vão ter uma resultante aqui de 262,5 kN. Tá bom? Podem conferir aí, realizar a conta. E ela vai estar aplicada a distância de L sobre 3, né? Vocês dividem aí 10,5 por 3. Então, ela vai ficar aplicada aqui a 3,5 do apoio B. Você precisa marcar no esquema esse ponto, cotar a distância certinho para vocês não errarem na conta, tá bom? A distância aqui, o comprimento total da viga é 10,5. A distância que ela se encontra do ponto B vai ser 3,5, tá bom? Então, vamos lá. Tendo, então, já o esquema representado com a resultante dessa carga triangular, a gente vai realizar o mesmo procedimento. Vai utilizar as equações de equilíbrio estático. Vamos começar aqui por RA, né? Então, pessoal, qual seria o valor de RA aqui? Nesse exemplo. 0, né? 0. Esse aqui é simples. Não tem carga no eixo X. Então, pessoal, não pode ter reação no eixo X, porque não tem nenhuma força aplicada nesse eixo. Então, essa reação aqui vai ser 0, de cara. Nem precisa você pensar, nem fazer conta, nem nada. Vai ser 0 porque você não tem força nesse eixo. Só que você precisa representar essa força porque você tinha um apoio, perdão. Estou falando tinha porque a gente está
se referindo aqui ao esquema. Mas a estrutura que a gente está analisando tem um apoio aqui de segundo gênero, que no caso, se existe uma força, vai gerar uma reação aqui, só que não existe. Né? Mas você precisa representar. Então, pessoal, aqui vamos colocar, então, apoio A, apoio B, para a gente não se perder aqui no cálculo. E vocês vão calcular agora as reações da mesma forma que a gente já fez. Como essa resultante aqui, ela não está aplicada no meio do vão, a gente vai usar o somatório de momentos, porque o somatório de forças não vai resolver, tá bom? Olhem aqui que eu fiz o somatório nesse exemplo com respeito ao ponto B. Eu peguei aqui o ponto B. Por quê, pessoal? Porque pode ser qualquer um. Não tem problema você fazer com respeito ao ponto A, vai ser a mesma coisa. Então, quando a gente está resolvendo, você pensa aí na hora, vou fazer com respeito a esse ponto ou com respeito àquele ponto. Tanto faz. É só respeitar a convenção dos sinais, você analisar qual seria o momento e fazer a conta. Então, vamos ver, então, o somatório de momentos aqui. Quais seriam as forças que estão produzindo um momento aqui no ponto B? Vamos lá. Quais seriam, pessoal? Ponto B, RAY. Resultante e RAY. Resultante e RAY. Exatamente. Eu coloquei, então, aqui a resultante como R, Q, né? Porque a resultante é a força que eu tinha a simbologia Q, só para vocês entenderem aqui depois. Então, pessoal, a mesma coisa. Então, esse momento produzido pela resultante, ele vai ser positivo ou negativo? Olhem aqui. Positivo, né? Isso, positivo, porque ele vai fazer girar esse ponto no sentido anti-horário. A gente combinou que anti-horário é positivo. E esse aqui, ou seja, o momento produzido pela reação em A vai ser, então, negativo, né? Sentido horário negativo. Beleza. Então, pessoal, a multiplicação dessa força pela distância a que ela se encontra do ponto, que seria 3,5 metros. Então, o momento produzido por essa força vai ser esse valor, 262,5 por 3,5. E o momento produzido pela reação em A, no eixo Y, vai ser a reação pela distância total, né? Que ela está na extremidade, por 10,5. Vamos lá. A gente, então, calcula, aplicando esse somatório de momento, fazendo ele igual a zero. Né? 262,5 por 3,5 menos, né? Negativo, RA em Y multiplicado por 10,5. Aí, pessoal, é fazer as contas, multiplicar aí na calculadora esse valor da resultante por 3,5, passar para o outro lado, dividir por 10,5, e a gente vai encontrar o valor aqui da reação em A no eixo Y, que aqui vai dar 87,5 kN, tá bom? Podem fazer as contas aí na calculadora. Se vocês encontrarem algum erro no cálculo, vocês podem falar, ou podem falar nas próximas aulas, se vocês depois estiverem fazendo em casa e perceberem algum erro no cálculo. Então, ficou claro aqui? Perdão, vamos lá. Então, pessoal, aqui eu já coloquei aqui sem querer o valor da reação em B. Professora, só para tirar uma dúvida. Pode dar uma voltadinha lá no outro? É que eu achei que tivesse entendido você falar que para baixo é negativo. Eu até anotei aqui no caderno. Sim,
para baixo negativo, mas a gente está aqui utilizando a equação de somatório de momento. Então, a gente está trabalhando aqui com a convenção de sinais dos momentos. A gente não está utilizando aqui a equação de força. Ai, professora, você poderia explicar só essa parte aí para mim, então, que eu não entendi. Sim, então, a convenção de sinais para momento, a gente definiu que quando ele gira no sentido anti-horário, vai ser positivo. E quando ele... Gente, Olha o microfone. Falem um de cada vez, por favor. Pode falar um de cada vez? Eu não estou ouvindo ninguém agora. Não sei o que Acho que era a aconteceu. Cristina que estava perguntando, né? Eu acho que ela não tinha, não estava lembrando a definição do momento, que quando ele girar para o sentido anti-horário, aí você botou lá no esquema que ele é positivo. E quando ele girar no sentido horário, negativo. Acho que é isso que ela não tinha entendido. Tá, mas Ah, tá. Ela tá aí, então. Então, Cristina, vamos lá. O que a gente definiu? Se gira no sentido anti-horário, positivo. Se gira no sentido horário, negativo. Então, vamos olhar a reação aqui, perdão, a força resultante. São tantas R aqui que a gente às vezes se confunde. Então, R, que é a resultante da força distribuída. O momento que ela vai produzir no ponto E aqui, vai fazer girar esse ponto em que sentido? Olha a aplicação dela, né? É baixo, né? Vamos supor que esta é a amiga. Você tem que olhar o giro, porque é um momento. Horário. Então, ela está aplicada aqui e esse ponto, ele vai girar anti-horário, né? Você aplica uma força aqui para baixo, o ponto vai levantar, vai para o sentido contrário ao relógio. Dá para entender? Senão você olha aqui, olha no próprio esquema, o giro. Aí ele é negativo, né, professor? Não, professora, a senhora está falando do ponto A, né? Não, estou falando do ponto B. Você vê que está girando aqui anti-horário? Eu vejo que o B está tirando o horário, no caso. O que eu acho é porque, assim, no Zoom da professora, a sua câmera fica invertida para a gente, entendeu? Ah, deve ser isso mesmo. É por isso que a gente está confundindo. Tem uma opção lá no Zoom que a gente seria para a gente ver exatamente. Então, que você fala uma coisa para a gente, a câmera está invertida. Ah, entendi. Então, vocês sabem aqui se tem como inverter o... Tem sim. Cristina, quando você empurra a força RBY para cima, se você botar um preguinho aqui nessa ponta do RQ, ela fica fixa, e você desprezar o RAY, essa linha toda vai girar lá do outro lado, você com o braço aberto. Gente, vamos ver um momento vai girar aqui. para baixo. Eu vou então, colocar o quadro aqui rapidinho. Contrário, entendeu? Eu vou colocar aqui o quadro rapidinho. Esse quadro aqui, ele é muito... Nossa, ele é muito ruim, né? Mas eu vou tentar. Cadê aqui? A canetinha aqui. Vamos lá. Vamos supor que essa aqui é a viga, né? Só para vocês visualizarem. Só um segundo. Faz uma seta para a esquerda aí, professora. Não, mas o que eu vou representar aqui... Não, é só para ver o que a gente está vendo aqui, é o mesmo que você está vendo aí, entendeu? É assim, Luciano. É porque o celular... É isso. Na hora do celular tá dando o contrário mesmo. Aí, para a esquerda. Fiz para a esquerda, não é isso? Isso. Ah, então tá certo. A transmissão de tela é igual, só inverte na câmera dela, entendeu? Agora você mesma aí, faz uma seta para a esquerda. Vira sua mão para a esquerda. Não, essa seta aqui eu fiz para a esquerda.
Não, mas você, eu tô falando da sua câmera, na câmera, não no quadro. Qual é a sua esquerda? Vamos lá. Na câmera. Isso. Pode fazer com a própria mão, Não, professora, pra peraí. gente ver. Pra você fazer com sua mão, sua mão. É, Mostra qual é a sua minha esquerda. queda para cá. Então, aí isso é a nossa direita. É verdade, É verdade. isso que eu tô falando. Então, mas vocês conseguem ver a minha tela certinha, Ela né? sim, isso, a tela sim. Então, Com a câmera que a tudo gente bem. vê invertido. Mas olha só, se você for lá embaixo do lado do onde tem o botãozinho da câmera, aí tem lá as configurações ali, dá para consertar essa câmera. É, tem que Não, espelhar. então, pessoal, eu É. vou usar então a tela para vocês não se confundirem. Aí, depois eu vejo isso da câmera, tá bom? Porque aqui a gente vai perder um tempo. Só um minutinho, deixa eu conectar aqui meu computador, que está ficando sem bateria. Pronto. Então, pessoal, vamos lá. Vou fazer essa setinha aqui, exemplificando aquela força que estava lá. Então, o ponto B, ele está aqui, certo? Vamos lá. Então, pessoal, essa forcinha aqui, ela vai fazer o quê? Cadê a canetinha aqui? Essa não é a canetinha. Então, essa força, ela vai fazer girar esse ponto assim, né? Olha o sentido dela, a direção. Ela vai fazer girar o ponto no sentido aqui anti-horário, que seria positivo. Vamos ver a força aqui na Agora eu entendi, professora. reação. Vamos lá. Perdão. Vamos ver aqui, então, a reação. Certo? Aqui está a nossa reação. Ela vai fazer girar como? Esse ponto aqui. Olha o giro dela. Ela vai vir no sentido contrário. Vou desenhar aqui grandão, mas é só para vocês visualizarem. Né? Olha a direção dela. Ela vai vir e fazer girar o ponto B no sentido horário. Dá para entender aqui? Assim. Então, essa reação aqui está fazendo girar o ponto B no sentido anti-horário, que a gente considera positivo, e essa reação aqui está fazendo girar o ponto B no sentido horário, que a gente está considerando negativo. Ficou claro agora? Entendi, professora. Obrigada. Nada. Vamos lá. Perfeito agora. Então, pessoal, depois eu vejo com calma como inverter a câmera, porque senão a gente vai perder um tempinho aqui. Eu vou ficar explicando na tela, então, por enquanto, para vocês não ficarem confundidos. Então, ficou claro esse exemplo aqui, né? Sim, sim. Beleza. Então, pessoal, a gente tinha determinado a reação em A e a gente vai determinar a reação em B. Eu coloquei aqui, sem querer, o resultado ficou aí, mas a gente vai usar, então, a equação de somatório de força no eixo Y, porque a gente já tem esse valor aqui e a gente conhece a resultante. Então, a gente tem só uma incógnita, que seria a reação em B, e a gente utiliza a equação de somatório de força com a convenção de sinais que a gente estabeleceu, apontando para baixo negativo, apontando para cima positivo. A gente substitui os valores, né? Passa para o lado contrário, né? Faz a soma aqui primeiro, passa para o lado contrário, e a gente encontra o valor da reação em B, de 175 kN. Certo? Certo. Alguma dúvida? Nada? Acho que está tranquilo agora. A senhora Ótimo. pode ficar só um segundinho para conseguir copiar? Até aí tá suave na nave, né? Você não consegue fazer um print da tela? Quem pediu para copiar?
Pessoal, tentem fazer um print da tela, porque senão a gente perde muito tempo. Vocês vão ter também vocês vão ter a aula, né? Então, vocês podem ver depois também. O importante aqui é entender agora, tá? Tá ok, tá ok. Então, vamos lá. Outro exemplo. Eu trouxe esse exemplo aqui para mostrar um exemplo em que a carga distribuída ela não está distribuída no comprimento todo, né? Então, esse exemplo aqui é bom. Vamos lá, gente. A gente tem aqui que tipo de apoio? Terceiro. Terceiro gênero. Essa é a simbologia. Observem que não aparece o triangulinho, então é apoio do terceiro gênero. Ele restringe quantos movimentos? 3. Eixo X, né? 3. Ele restringe os dois movimentos, na horizontal e na vertical, que seriam os eixos Y e eixo X, e restringe o giro. Então, esse ponto aqui, ele não tem nenhum movimento. Essa viga aqui seria uma viga em balanço, pessoal. Ela está só vinculada por uma das extremidades e a outra está livre. Isso seria, então, uma viga em balanço. Então, a gente vai fazer o que primeiro? Determinar quais seriam as reações que surgem nesse apoio aqui. A gente vai retirar essa simbologia do apoio, do esquema, e vai colocar as reações, que seriam, então, quantas? Quantas seriam, pessoal? 3, né? Exatamente, seriam 3 reações, porque eu estou restringindo 3 movimentos. Se eu retirar esse apoio, para ela se manter no equilíbrio, eu tenho que ter 3 reações. Então, estão aí representadas 2 reações, 2 forças reativas, uma no eixo X, outra no eixo Y, e um giro. Observem que aqui eu coloquei sentidos arbitrários, não tem problema. Você não sabe, você coloca qualquer sentido, você só sabe aqui as direções, tá bom? Então, vamos lá. Vamos chamar, então, da mesma forma, a reação aqui horizontal RA em X, a vertical RA em Y, e o momento vamos chamar de momento em A, porque ele está aqui no apoio A, né? Que, na verdade, é o único apoio que a gente tem aqui, porque a viga está em balanço. Então, vamos proceder a realizar o cálculo dessas 3 reações. A gente quer conhecer aqui o valor das 2 forças e o valor do momento. Vamos lá, como que a gente faz, então? Qual seria a força aplicada aqui? A gente tem uma carga distribuída uniformemente, né? Linearmente e uniformemente. O que a gente precisa fazer, então? Vamos lá. Exatamente, o mesmo que a gente fez. A gente vai calcular a resultante dessa carga. Qual seria a resultante aqui, então? 40, né? 40. Exatamente. 40 quilonewtons aplicados onde? Onde a gente aplica essa resultante? No meio. No meio. No meio do comprimento, né? Do comprimento. Isso. Mas do comprimento da carga. Onde ela está aplicada, não no meio da viga, tá bom? Vamos lá. No caso, ela é aérea? No meio do 4 metros. Exatamente. Então, vamos lá. No caso, essa carga, ela não teria o pilar ali no 2.5, né? Não, uma viga em balanço, que a gente está representando aqui, seria uma viga em balanço. Ela está livre em uma extremidade e ela está engastada na outra. Certo? Então, vamos lá. De cara, a gente sabe, como vocês já perceberam no exemplo anterior, que a reação no eixo X vai ser 0, porque não tem força nessa direção. Então, automaticamente, a gente já define que essa reação aqui é 0.
Vamos lá. Vamos determinar, então, a reação no eixo Y no apoio, né? Pessoal, a mesma coisa. A gente tem aqui uma reação que a gente tem uma força aqui resultante aplicada no meio. A gente consegue determinar pelo somatório de forças o valor da reação em A, porque a gente só tem essa força aqui, então a gente pode simplesmente usar a equação e determinar, tá bom? A gente... Peraí, eu acho que... Teve um erro aqui, perdão. Um minuto, só porque saiu. Ah, vamos junto. Vou ver logo isso. Então, pessoal, aqui era quilonewton dividido por metro. Não sei se vocês perceberam aí o erro, tá? Tá bom? Agora sim ficou certinho. Tem o microfone aí. Tem alguém com o microfone aberto? Então, vamos lá. Então, a gente tem 40 quilonewton, né? Negativo, seria menos 40, mais a reação igual a zero. Então, a gente tem um valor da reação em A no eixo Y de 40 quilonewton no sentido contrário. Certinho? Beleza. Então, pessoal, a gente já tem aqui o valor da reação no eixo Y, 40 kN no sentido contrário. Está faltando o quê? A gente já determinou essa reação aqui em X, que é 0, 40 kN a reação em Y. Está faltando determinar o valor do momento. Exatamente. Então, a gente vai usar o quê? Somatório do momento, porque a gente vai determinar um momento, aí você não tem nem como usar somatório da força, tem que ser o somatório do momento obrigatoriamente. A gente vai realizar, então, um somatório do momento com respeito ao ponto A. Vamos lá. Então, quais forças estão produzindo o momento em relação a esse ponto A aqui? 40 quilonewtons. Só tem essa força. As outras, elas estão passando aqui pelo ponto, não tem um braço, não tem uma distância, então o momento só vai produzir essa força aqui. Em que sentido? Horário ou anti-horário? Horário. Horário. Negativo. Exato, negativo, então. Então, pessoal, a gente tem aqui um momento aplicado. Esse momento, ele tem que entrar na equação, porque esse momento está no ponto, certo? Então, a gente tem o momento produzido pela resultante, de 40 kN pela distância. Lembrem que a força resultante está no meio desse comprimento aqui de 4 metros. Então, seriam 5 metros desde o ponto de aplicação da força até o ponto A, seriam 5 metros, certo? 2 aqui, que seria a metade de 4, mais 3. E a gente tem um momento aqui em A. Olhem o sentido que eu coloquei o momento. Eu coloquei ele girando no sentido horário também. Certo? Eu coloquei girando no sentido horário. Então, eu coloquei... Sim. O 40 aí não tinha que ser multiplicado por 7, não? O 40, ele está aplicado no meio. Está no meio do 4, tá. É 3,2, tá, beleza. Porque você tinha uma resultante. Perdão, você tinha uma carga distribuída e você achou uma resultante. Então, você vai aplicar no centro desse comprimento, que seria 2 metros. Então, você tem daqui para cá 2, mais 3, 5. Beleza? Então, você tem essa força, esse sendo um momento, e você tem um momento aqui aplicado, que você vai colocar na equação. Então, a gente faz essa conta. E a gente vai ter um momento aqui, então, de 200 kN metro. Observem aqui que o sinal ficou negativo. Certo? Observem aqui a equação, pessoal.
para determinar esse momento aqui em A, se eu passar se eu passar o momento para o outro lado, eu vou ter que ele é menos de 200 kN/metro. Ficou um valor negativo. O que isso significa, pessoal? Alguém tem alguma ideia do que isso significa? É o sentido dele, né? Sim, mas o que significa quando eu obtenho na conta um valor negativo? Que não está balanceado? Exato, que eu coloquei, o sentido que eu coloquei no início arbitrário está errado. Na verdade, ele está girando no sentido oposto para poder equilibrar essa outra força que está produzindo um momento aí. Entenderam? Observem que os dois eles estão girando aqui. Eu coloquei propositalmente esse momento girando nesse sentido, para vocês perceberem isso aí. Vocês têm aqui um momento produzido pela força resultante, no sentido, girando no sentido horário, e essa reação eu coloquei também no sentido horário. Então, não pode, porque ela não vai estar em equilíbrio estático. Se eu tenho dois momentos no mesmo sentido, essa viga vai girar. Então, esse sinal negativo aqui está me dizendo que eu coloquei um sentido errado no cálculo, o qual é completamente normal, porque a gente no início não sabe. Nesse caso aqui, a gente até pode saber porque é uma viga simples, né? Mas quando a gente tiver uma estrutura muito mais complexa, a gente vai arbitrar os sentidos das reações. E a gente vai perceber se a gente colocou certo ou errado no final da conta. Se a gente obtém na conta um valor positivo, beleza, a gente colocou um sentido certinho. Se a gente obtém um valor negativo, foi que a gente colocou o sentido errado no início. Então, não tem problema nenhum. É só você perceber isso e colocar essa reação no sentido certo. Então, pessoal, eu coloquei aqui a notinha para vocês também. Observem o sinal negativo. Então, precisamos inverter o sentido dessa reação. No caso, o momento. Aqui eu já inverti. Beleza? Observem aqui, ele estava girando horário, deu negativo, inverti. Por quê? Se eu fizer agora, se eu aplicar as equações de equilíbrio agora, para conferir o resultado, quando eu fizer somatório de força, somatório de momento, eu vou ter um valor zero, né? Se eu deixar ela com o sentido que estava antigamente, eu não vou ter um valor zero quando eu fizer essa verificação. Perceberam? Conseguiram entender? Eu sim. Então, sempre que vocês obtiverem no cálculo um valor negativo, vocês vão inverter o sentido da reação. Se for uma força, você vai inverter o sentido da força. Se for um momento, você vai inverter o sentido desse momento. Tá bom? Ficou claro isso? Isso aí é importante, pessoal, porque isso muda tudo. Lembrem que a gente calcula estruturas para estarem em equilíbrio estático. Então, não pode ter dois momentos atuando no mesmo sentido, porque então a viga não vai estar em equilíbrio. Então, pessoal, é importante esse detalhe aí, muito importante, tá bom? Ficou claro? Professora? Sim. Então, se der negativo, tem que inverter algum momento aí. Se der zero? Não, zero não vai dar. A não ser que você não tenha momento de força externa, né? Se você não tem nenhuma força produzindo um momento, esse momento aqui representado ele vai ser zero. Mas você tem uma força aqui produzindo um momento. Essa carga distribuída que a gente calculou a resultante e ela produz um momento no ponto A. Então, você tem essa reação aqui
que vai ser um momento no sentido oposto do que essa força atuante aqui está produzindo, beleza? Só que como a gente colocou o mesmo sentido no início, quando a gente arbitrou, a gente vai chegar a um valor negativo. Olhem como as próprias equações de equilíbrio, elas vão dizer para você, olha, o sentido que você colocou está errado. Não, o sentido está certinho. Então, a própria equação, ela vai falar para vocês tudo. Deu negativo, você só inverte o sinal. Não importa você chegar no cálculo e você deixar um valor negativo. Você só faz lá um risco, sei lá, e coloca, inverter sinal. Vai lá, inverte o sinal na reação. Prontinho. Ficou claro? Aí, quando você inverter, você pode usar a equação de equilíbrio para conferir. E quando você fizer o somatório de momentos com relação a esse ponto, você vai obter um valor resultante, ou seja, você vai ter 0, né? Você aplicar a equação, você vai ter esse momento aqui da resultante pela distância, vai dar 200 kN girando horário, e você vai ter um de 200 anti-horário. Eles vão, então, se anular. A equação de equilíbrio estático vai fechar certinho em 0, tá bom? Ficou claro? Ficou show, professora. Beleza. Então, pessoal, vamos fazer uma pausa agora de 15 minutinhos para a gente descansar um pouquinho. Na próxima aula, vamos realizar outro exercício aqui. Vamos lá. Vou realizar mais exercícios aqui de viga. E depois a gente vai realizar a próxima aula. Não sei se a gente vai ter tempo, vamos realizar mais um. E o outro eu deixo para vocês verem em casa. Beleza? Vamos voltar aqui 15 minutinhos, né? Seria 9 e... Não sei que horário tem. 9:10. Pode ser? Ou vocês querem preferem 9:03 minutos? Seria 9:12, né? 9:13. Tá bom, 9:12, 9:13, mais ou menos. Tá bom? Pode ser? Valeu. Tá, até daqui a pouco, então.